Quero compartilhar uma memória que me assombra desde a infância, pintando um cenário de horror que certamente irá te dar calafrios quando a lua começar a surgir. Essa é a razão pela qual evito qualquer floresta ou áreas mal iluminadas quando o sol começa a se pôr. Não me entenda mal, houve um tempo em que adorava correr à noite, brincar de pega-pega ou esconde-esconde, mas depois de uma noite de verão há muitos anos, deixamos de nos encontrar fora da escola. Cresci em uma área densamente arborizada, onde enormes árvores se estendiam por quilômetros antes de se avistar uma casa. Nosso pequeno bairro, composto por cerca de 15 casas, oferecia sempre companhia para brincar. Éramos as únicas crianças na vizinhança e, durante o verão, parecia que sempre havia alguém correndo pelos quintais durante o dia e correndo para casa antes de anoitecer. Em uma tarde de julho, enquanto o sol começava a se pôr, eu estava sentado no alto da rua mais íngreme do bairro, observando a estrada de terra lá embaixo. Ao lado de meu melhor amigo, Dani, aguardávamos os carros que sabíamos estarem naquela estrada saírem. No final dessa estrada de terra, a uns 150 metros da estrada principal, um pequeno grupo de trabalhadores construía 2 novas casas. Nossa intenção era encontrar materiais para construir uma nova fortaleza, mas, depois de esperar por quase 1 hora, decidimos ir embora. Já era escuro e eu me sentia frustrado por termos esperado tanto para começar a descer a estrada de terra. Eu tinha certeza de que os trabalhadores já tinham ido embora, então não havia motivo para esperar mais. Após uma rápida busca por madeira e pregos descartados ao lado de uma das casas em construção, nos preparamos para voltar para casa. Durante o caminho de volta, Dani escorregou em uma poça de tinta que havia sido derramada e esquecida. Enquanto eu ajudava a se levantar, percebemos que alguém estava andando ao redor da casa. Os passos eram lentos e calculados, como se quem estivesse lá já soubesse de nossa presença e estivesse nos rondando intencionalmente. Assustados, saímos correndo pela entrada da frente, pulando os degraus e correndo em direção ao ponto onde a estrada de terra nos levaria de volta para casa. O indivíduo que estava rondando atrás da casa agora parecia estar à nossa direita, escondido nas sombras das árvores. De repente, estávamos correndo pela floresta, quando percebi uma sombra estranha correndo ao nosso lado. Olhei de relance e, para minha surpresa, vi uma criatura alta e esguia, que parecia ter orelhas pontiagudas. Foi um momento de puro terror, pois eu estava convencido de que seria alcançado e devorado a qualquer momento. Então, algo incrível aconteceu. Ao sentir uma pressão no bolso da minha camisa, percebi que os pregos que eu havia colocado lá estavam causando algum desconforto à criatura. Num movimento rápido, joguei os pregos no chão, esperando que isso nos desse tempo suficiente para escapar. Felizmente, a estratégia funcionou e conseguimos chegar em segurança ao nosso bairro. Na manhã seguinte, descobrimos que um homem havia desaparecido na área e seu corpo foi encontrado retalhado e espalhado nas árvores próximas. Essa experiência assustadora nos fez perceber que algo sinistro espreitava nas florestas próximas, esperando pela oportunidade de atacar. Desde então, evitamos aventuras na floresta e somos mais cautelosos ao explorar áreas desconhecidas. Ainda não sabemos ao certo o que encontramos naquela noite, mas uma coisa é certa e nunca mais nos sentimos seguros na escuridão da floresta. Na época, eu tinha 13 anos e morava com minha família no campo, pois buscávamos mais privacidade. Possuíamos muitas vacas grandes, por isso, meu pai, meu irmão mais velho e eu fazíamos contagens regulares para monitorá-las. Nossa propriedade em Nevada totalizava 60 acres e abrigava 37 vacas. Um dia, enquanto fazíamos uma dessas contagens, percebemos que uma delas estava faltando. Pouco depois, meu pai notou que as vacas estavam agindo de forma estranha, correndo em disparada de algo que as assustava. Ele observou pelas câmeras de segurança e viu que as vacas estavam em pânico, correndo do pasto sul para o pasto norte. Realizamos outra contagem e constatamos que havia apenas 36 vacas. Suspeitei que uma delas ainda estivesse no pasto sul e fui procurá-la. Encontrei-a deitada de lado e, ao me aproximar,
percebi que não estava mais respirando. Meu pai e meu irmão logo se juntaram a mim e, após compreender a situação, meu pai pediu para meu irmão buscar o caminhão. Tínhamos uma vaca para enterrar. Mais tarde, por volta das 2 da manhã, fui despertado por um barulho alto vindo da floresta. Decidi investigar, peguei uma lanterna e saí. Ao chegar ao local, deparei-me com um grande buraco onde havíamos enterrado a vaca, com um rastro de sangue indo fundo na floresta. Segui o rastro e encontrei uma criatura estranha devorando a vaca. Assustado, retornei correndo para casa e acordei meus pais para contar o ocorrido. No entanto, eles não acreditaram em mim, sugerindo que fosse apenas um pesadelo. Insisti, mas meu pai recusou-se a ouvir mais e mandou-me voltar para a cama. Durante a noite, meus sonhos foram atormentados pela visão daquela criatura. Na manhã seguinte, ao verificar as vacas novamente, percebi que mais uma estava desaparecida, reforçando minhas suspeitas. Meu pai encontrou um buraco na cerca da propriedade, grande o suficiente para que uma vaca ou uma criatura semelhante pudesse escapar. Embora meu pai tenha insistido que a vaca escapou, eu sabia exatamente o que aconteceu. Desde então, evitei qualquer contato com as vacas, receoso de que aquela criatura pudesse vir atrás de mim. Quando completei 26 anos, mudei-me para Las Vegas, encerrando minhas experiências assustadoras. Recentemente, fiz uma visita a um rancho situado em uma região isolada para praticar equitação. Este lugar é incrivelmente amplo e cercado por florestas. Como alguém que acredita no sobrenatural, decidi fazer um passeio ao pôr do sol, com duração de 2 horas, na esperança de testemunhar algo incomum. Quando cheguei ao rancho em minha caminhonete vermelha Dodge Dakota, o sol ainda estava alto. Fui recebido por 3 ou 4 cães diferentes, já que o rancho também funcionava como um abrigo para cachorros. Depois de me dirigir à parte de trás da casa, encontrei outro cachorro e os 2 guias de trilha. Conversamos brevemente e assinei alguns documentos. Logo depois, fui montado em uma égua grande chamada Saffron. Recebi instruções básicas de movimentação e aguardei enquanto os guias de trilha montavam em seus cavalos. Com um dos cães nos seguindo, partimos. A primeira hora passou rapidamente sem incidentes, percorrendo as trilhas da floresta e fazendo paradas ocasionais para beber água e oferecer petiscos aos cavalos. Cerca de 1 hora e 15 minutos após o início do passeio, começou a escurecer e os ruídos estranhos começaram. Inicialmente, eram apenas sons sutis, como o estalar de galhos sob pressão e o farfalhar das folhas secas sendo pisadas. Porém, em breve, todos os outros sons desapareceram, como se as pequenas criaturas estivessem com medo de fazer barulho. Neste momento, os cavalos também começaram a ficar assustados, exigindo constante reasseguramento. Com o sol desaparecendo no horizonte, decidimos retornar ao rancho enquanto ainda havia um pouco de luz no céu. Durante os cerca de 30 minutos de caminhada de volta, tudo estava quieto e os guias de trilha demonstravam estar nervosos. Ouvíamos o som de folhas secas sendo pisadas e galhos quebrando, agora mais alto e mais próximo do que antes. Aumentamos o passo. A certa altura, cerca de 20 minutos antes de chegar ao rancho, olhei para trás para fazer uma pergunta ao guia de trilha que estava na retaguarda. Foi então que avistei algo grande e escuro cruzando o caminho, onde estávamos momentos antes, e meu coração deu um salto. O guia de trilha notou minha expressão e virou-se para olhar, mas não viu nada lá. Eles me perguntaram por que eu parecia tão assustado, e respondi honestamente que provavelmente era apenas um dos cães. A partir daquele momento, continuei olhando ao redor em busca da massa negra que avistara. Não 2 minutos depois, virei-me novamente e meu rosto empalideceu. O guia de trilha viu minha expressão novamente e olhou na mesma direção, apenas para começar a gritar quando viu uma grande figura negra parada sobre as patas traseiras no meio do caminho, segurando um cervo com uma de suas enormes garras. Não era um urso,
especialmente pela forma como suas garras estavam envolvidas no pescoço do cervo, e estava quase tão alto quanto eu, montado no cavalo. Tenho 1,90 m de altura e o cavalo em que estava alcançava meus ombros. A criatura tinha uma cabeça longa, com uma boca aberta que pingava sangue ou saliva. Seus braços também eram estranhamente longos, com os joelhos dobrando para trás como os de um cão. Estava coberta de uma pelagem preta e brilhante da cabeça às enormes patas. O guia de trilha gritou, assustando os cavalos, que dispararam de volta para o rancho com os cavaleiros segurando-se desesperadamente, incapazes de olhar para trás. Conseguimos retornar ao rancho em tempo recorde, desmontamos rapidamente e corremos para dentro da casa. Uma vez lá dentro, o guia de trilha que liderava o grupo perguntou o que havia acontecido. Os outros guias de trilha e eu nos entreolhamos e decidimos que seria melhor não contar toda a verdade. Dissemos a eles que tínhamos visto um grande urso que nos assustou, tanto a nós quanto aos cavalos. O guia de trilha que testemunhou o incidente me acompanhou até minha caminhonete, com um rifle em mãos. Entrei e acelerei para fora dali. Na saída do campo, tive a sensação de estar sendo seguido. Senti olhares sobre mim até finalmente chegar aos limites da cidade, e mesmo assim não me senti seguro até chegar em casa. Posso dizer que não pretendo voltar a esse rancho tão cedo. Isso ocorreu comigo por volta de 2002, quando eu tinha 7 ou 8 anos de idade. Naquela época, residia em Ulaga, Oklahoma, e fui com meu pai até Blue Creek para pescar. Na verdade, era mais uma trilha de caça fora do caminho habitual, conectada ao Blue Creek, que fazia parte do Lago Ologa. Enquanto meu pai seguia mais adiante pelo riacho, eu ficava pescando em uma pequena ponte de pedra próxima à entrada da área. Eu estava bastante contente em ficar sozinho, pegando percas e um pequeno bagre. À medida que o sol começava a se pôr, foi quando as coisas ficaram perturbadoras. Eu ainda estava concentrado na pesca, quando ouvi o que parecia uma combinação de gemidos e risadas ao longe. Não dei muita atenção naquele momento, pois sabia que as pessoas frequentavam aquele local para caçar e pescar. Alguns minutos se passaram e ouvi novamente, mas dessa vez parecia estar mais próximo. O som era exatamente o mesmo. Na época, não me assustei muito, possivelmente por ser muito jovem para reconhecer que algo estava errado. Então, ouvi pela terceira vez, e estava ainda mais próximo, com exatamente o mesmo tom de antes, como se fosse uma gravação. Foi nesse momento que comecei a ficar assustado e a olhar ao redor. O som veio acompanhado de um farfalhar na vegetação próxima. Em pânico, corri até onde meu pai estava, mais adiante no riacho. Contei a ele o que tinha acontecido e decidimos ir embora logo depois. Nunca mais retornamos àquele lugar desde então. Na época, eu meio que descartei como se fosse apenas um animal estranho, mas depois de ouvir várias histórias semelhantes, decidi questionar meu pai sobre o ocorrido. O que ele me contou foi perturbador. Disse que também ouviu os ruídos naquele dia, mas apenas por um curto período, e esperava que fosse apenas um animal. Quando corri até ele e contei o que aconteceu, ele preferiu não mencionar o que ouviu, para não me assustar ainda mais. Seja o que for, provavelmente me viu como uma presa fácil. Não é preciso dizer que não tenho a menor intenção de retornar àquele local. Algo grande e perigoso habita em nosso pequeno lago. Eu moro no sul da Flórida e na minha vizinhança temos diversos lagos. Existem lagos grandes conectados a outros lagos e alguns que são apenas um pequeno canal que não se conecta a nenhum outro corpo d'água. Moro na minha vizinhança há muito tempo e sempre gostei de pescar lá. Você provavelmente está se perguntando se eu não deveria pescar tanto nesses lagos, afinal, estamos no sul da Flórida e pode ser perigoso. Antes de ir pescar, costumava ir a Bass Pro, onde podia encontrar qualquer tipo de isca e equipamento para pesca.
Antes do isolamento, fui lá recentemente para pegar alguns fígados de frango frescos para pescar bagres. Os bagres que normalmente encontramos são bagres de cabeça chata, bagres touros e bagres de canal, sendo estes últimos os maiores, podendo atingir até 3 pés de comprimento e 70 libras. Houve um dia que mudou minha opinião sobre esses lagos, e isso aconteceu apenas cerca de um mês atrás, no momento em que estou escrevendo isso. Para mim, pescar era praticamente a única atividade que podia fazer durante o isolamento. Eu tinha estado pescando por cerca de 1 hora nos lagos conectados a outros, mas decidi tentar minha sorte em um lago menor, que não se conectava a nenhum outro corpo d'água. Este lago tinha cerca de 150 pés de largura e 30 pés de largura, então você pode imaginar o quão pequeno ele é. Estava gradualmente escurecendo, por volta das 5 horas, quando lancei minha linha na água, a cerca de 20 pés de distância, esperando que afundasse até o fundo, já que os bagres são peixes de fundo. Depois de esperar cerca de 5 minutos e mexer no celular, senti um puxão forte. Esperei e, em seguida, fisguei o anzol em poucos segundos. Vi um pequeno bagre de cabeça chata, com cerca de 1 pé de comprimento, se contorcendo na água enquanto o levava para a margem. Algo que não vi puxou minha linha, com um golpe tão poderoso que a vara quase quebrou ao meio, e aquela vara poderia suportar 100 libras. Minha linha se partiu e caí para trás com força. O bagre tinha ido embora, assim como o resto da minha linha. O que poderia ter feito isso? Um bagre tão grande? Já tinha visto bagres grandes no lago, mas nenhum que pudesse quebrar minha linha tão facilmente. Como mencionei antes, você tinha que estar atento a certos perigos nos lagos daqui, que incluíam jacarés, mas, nestas partes, todos os jacarés foram removidos ou exterminados, a menos que as pessoas tenham perdido alguns, o que duvidava porque quando todos eles foram removidos, as pessoas capturaram cerca de 50 deles, e isso é muitos jacarés. Peixe snakear, uma espécie invasora que tem comido os peixes em nossos lagos há alguns anos, também não poderiam ser responsáveis. Minha linha era resistente e poderia suportar dentes, e nenhum snakear poderia superar 100 libras de resistência à ruptura. Eu não tinha anzóis comigo e, além disso, estava escurecendo. Decidi encerrar e ir para casa. Eu poderia usar um pouco de fígado de frango para amanhã. Eu iria acordar cedo e sair novamente. No entanto, eu me perguntava o que poderia ter sido aquela coisa. Na manhã seguinte, por volta das 8 horas, me preparei para ir novamente. Comecei no mesmo lago onde quase havia pescado outro bagre. Me posicionei a uma boa distância da margem, pensando que realmente poderia ter sido um jacaré, então seria uma boa ideia ficar longe da borda. Enquanto lançava minha linha, olhei para minha esquerda e, para minha surpresa, vi um bagre snakear morto. Este peixe invasor que mencionei tinha sido cortado ao meio. Eu não sabia que tipo de predador poderia ter feito isso com um snakear, e a ideia de um jacaré encheu meus pensamentos novamente. Quando deixei minha linha por um momento, fui até o peixe morto. Estava claramente partido ao meio, com entranhas expostas. Eu pude ver as marcas de dentes visíveis nele também, e esses eram dentes enormes. Mesmo que fosse um jacaré, não teria deixado o peixe aqui e o teria comido em questão de minutos. De repente, meu vizinho, Sr. Tom, se aproximou de mim. Ei, filho, eu vi esse peixe ontem à noite, acabou de aparecer na margem, e logo depois apareceu o resto dele, disse ele. Eu perguntei se ele achava que poderia ter sido um jacaré. O Sr. Tom balançou a cabeça. Não, um jacaré não teria feito isso. Não vi nenhum desde que foram todos retirados. Além disso, eles teriam aparecido e se mostrado, e eu não vi nada disso. Deve ser outro tipo de peixe. Era verdade, um jacaré ou crocodilo teria que aparecer e tomar sol de vez em quando. Algo estranho estava acontecendo neste lago. Eu acho que o Sr. Tom viu isso e ele voltou para sua casa. Continuei pescando por um tempo e, de repente, senti outro puxão forte. Recolhi um bagre azul menor após cerca de 1 minuto.
Para meu espanto, enquanto tirava o anzol de sua boca, olhei para a água e o que vi me fez pular para trás. Eu pude distinguir uma sombra a cerca de 5 pés da margem, apenas sentada ali. Sim, havia plantas e ervas altas na água, mas estas não eram ervas. Nenhuma planta poderia ter essa forma, além disso, a água estava limpa. Não poderia ser um monte de lixo e essa sombra era grande. Eu juro pela minha vida, a frente dela parecia um oval com uma cabeça plana. A sombra tinha que ter pelo menos 25 pés e esse lago poderia ter 40 pés de profundidade. Você pode me chamar de louco, mas eu não estou brincando. Esta coisa parecia ter barbatanas dos lados, como um tubarão, mas essas barbatanas eram maiores e mais largas do que as de um tubarão. Eu não pude ver muito mais, eu tentei desesperadamente procurar por uma cauda de algum tipo. Então eu vi lentamente parecia afundar. Quando o último da sombra sumiu, olhei para o bagre. Ele estava quase morto, se contorcendo fracamente. Eu percebi que tinha estado olhando para a sombra por um tempo. Joguei rapidamente o peixe de volta na água. Eu rapidamente empacotei minhas coisas e me preparei para sair, pensando que provavelmente nunca mais voltaria a este lago. Foi quando ouvi um splash. Virei a cabeça rapidamente e vi uma cabeça gigante. Era uma espécie de cor acinzentada, estava agarrando o bagre que eu acabara de jogar de volta em suas mandíbulas, e essas mandíbulas estavam cheias de dentes afiados, com pelo menos 4 polegadas de comprimento. De repente, a cabeça mergulhou de volta na água, junto com o bagre. Eu estava incrédulo, horrorizado com o que acabara de ver. A cabeça definitivamente não era de um tubarão ou jacaré, e quando pesquisei mais tarde para ver o que poderia ter sido, a única coisa semelhante ao que vi era o Dunkleosteus, uma criatura marinha pré-histórica. Eu não pude ver a cauda da coisa no lago, então não pude combinar sua cauda ou corpo com esse monstro pré-histórico. Os dentes eram um pouco diferentes, não ósseos e parecendo uma guilhotina, como os dentes de um Dunkleosteus. A criatura que vi no lago tinha dentes afiados e cerca de 2 fileiras. A criatura também tinha cerca de 20 a 25 pés de comprimento. Um Dunkleosteus era dito ter cerca de 30 pés. Então eu não sei o que diabos vi, mas desde então parei de pescar nesse lago. Minhas perguntas são: poderia ter sido um Dunkleosteus? Mas como poderia ser algo que supostamente foi extinto por milhões de anos? E o que diabos está fazendo em um lago de água doce que nem é tão grande quanto um canal de tamanho regular? Pode haver uma passagem, e como isso não foi visto por mais ninguém além de mim? Há tantas respostas que gostaria de saber. Nem sei o que algo assim faria comigo se me pegasse, especialmente sendo capaz de rasgar um bagre assim. Só por precaução, quando pesco nos outros lagos, eu me afasto da margem e nunca coloco nem mesmo um dedo na água para soltar peixes, apenas o jogo de volta a uma boa distância da margem. Não estou inventando isso. Novamente, você pode me chamar de louco, pensar nesta história ou em mim como quiser, mas tudo o que estou dizendo é que há algo no menor lago do meu bairro, espreitando sob as águas rasas, e eu não acho que seja um jacaré ou crocodilo. Não vá para o Parque Nacional de Elk Island.